Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado das realidades espirituais, da doutrina espírita, mas principalmente das questões morais, para que a gente faça esse trabalho de reforma íntima, para que a gente se aperfeiçoe cada dia um pouquinho, para que a gente evolua e evoluindo, a gente possa evoluir o planeta, a gente possa aumentar a vibração do planeta, um pouquinho de orgulho, de egoísmo, de vaidade que a gente matar em nós, vai ser um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais generoso, mais bondoso, mais humilde que o planeta vai ficar. Que a gente vai estar tirando o mal de nós para poder melhorar o planeta. Então, convido vocês a fazer esse estudo comigo hoje. Eu não venho aqui como aquela que sabe tudo, eu estou aprendendo, eu estou fazendo um curso para desenvolver a minha mediunidade. Não como aquela que sabe mais, como uma pessoa especial, mas aquela mais endividada, que precisa aprender e se dedicar. Eu preciso estudar todos os dias, é uma coisa que me faz muito bem, é uma coisa que tem sido um remédio para minha alma, e eu gosto de ler em voz alta para evangelizar os espíritos que estão ao meu redor. Então, já que eu já lia todos os dias e li em voz alta, eu resolvi compartilhar aqui com vocês, e até mesmo para eu ter disciplina para estudar todos os dias, que eu com esse compromisso de gravar todos os dias para vocês, eu tenho essa disciplina comigo. E eu espero que vocês gostem de coração, mas eu venho aqui como aprendiz. E eu aprendo muito com os comentários de vocês também. Então, deixe seus comentários aí sobre o que vocês entenderam do texto, aonde vocês aplicam na própria vida. Curtam esse vídeo, é muito importante para mim, para o YouTube saber que esse vídeo é legal, que pode recomendar para mais pessoas. Compartilhem, se inscrevam no canal, vamos fazer uma rede de conhecimento que acrescenta, que agrega, que transforma a nossa vida, para que a gente possa ser pessoas mais felizes e mais realizadas aqui na Terra, apesar dos desafios do lado de fora, para que a gente estabeleça uma grande força emocional baseada nos ensinos de Jesus e no Evangelho, para que a gente aprenda a amar nós mesmos, amar o próximo e amar a Deus. Então, hoje o texto que eu vou ler para vocês é do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, psicografado pelo Chico. Esse livro é ótimo, tem cada texto um melhor do que o outro, cada um faz a gente refletir mais do que o outro, é sempre assim, o oposto daquilo que a gente imagina, nós imaginamos, nossa, somos pessoas espiritualizadas, eu sou especial, eu sou o escolhido, tem muito na internet agora, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Quem são os escolhidos? Você é um escolhido? Você é um ser iluminado, um ser abençoado? Os escolhidos serão aqueles que passarem pela porta estreita. E não tem nada que as pessoas que se dedicam a Deus vão ter seus desafios minimizados. Pelo contrário, vão passar pelos desafios tal qual as outras pessoas, de acordo com o seu merecimento, ou com a sua necessidade de evolução, ou com a sua capacidade de amar também, né? Por que não? Às vezes vem pessoas muito difíceis, situações complicadas ao nosso redor, não porque a gente seja pagando algum mal que a gente fez, que a gente esteja errado, mas talvez sejam pessoas que nós somos capazes de amar mais as outras pessoas em situações que os outros não teriam condições de amar. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. E o fato de estar aqui estudando espiritualidade não nos faz pessoas melhores, mas já vou trazer uma Homem-Aranha aqui. Quantos maiores poderes, maiores as responsabilidades. Maior a nossa responsabilidade para com Deus, para que a nossa vida seja o Evangelho, que aquelas pessoas que não têm oportunidade de ler o Evangelho leiam. Então, o texto que eu vou ler hoje aqui é mais ou menos por aí. E esses textos são tapa na cara da gente, traz da gente muita reflexão, que é exatamente o oposto daquilo que a gente imagina. A gente vem só pelo crivo da razão e vem a espiritualidade e desafia tudo o que a gente estabelece racionalmente pelo nosso ego, para a gente ser aceito, para que a gente seja reconhecido pelas pessoas. O Evangelho vem ensinar a gente a amar, a servir, a renunciar a nós mesmos em função do próximo, em função de Deus. É dificílimo, principalmente quando você pega esse equilíbrio, que você tem que amar o próximo, mas você tem que amar a si mesmo. Então não adianta nada você abrir mão de si mesmo para poder auxiliar o próximo e no final das contas você está se afogando. Você vê primeiro a gente tem que cuidar do nosso equilíbrio. Você imagina, está num mar. E aí você vê um irmão se afogando, mas você não sabe nadar, você vai pular do barco para poder salvar o irmão que está se afogando. Então, o meu propósito aqui, eu faço minha reforma íntima lendo para vocês. Tem dia que eu estou
mais inspirada, tem dia que emerge sentimentos ruins. Aqui é o meu processo de reforma íntima, eu vou me descobrindo aqui, lendo para vocês. E com o feedback das pessoas, é um trabalho muito gostoso, muito bonito que eu estou fazendo, mas também um trabalho árduo, que precisa de muita humildade para reconhecer todas as minhas falhas, dar a cara a tapa e falar assim, gente, eu erro, sou humana, sou imperfeita, sou falha, tenho sentimentos, tenho raiva, tenho tristeza, assim como eu tenho muito amor, tenho muita esperança, tenho muita fé. E tem hora que vai aparecer um, tem hora que vai aparecer outro, mas esse é o trabalho de reforma íntima que eu estou fazendo aqui. E é isso que eu convido vocês também a fazerem, a não terem medo de se sentirem vulneráveis, de reconhecer as próprias falhas e sim aceitá-las, aceitar as nossas sombras para poder corrigi-las à medida que a gente dá conta. Não é para a gente ser perfeito nessa vida, mas é para a gente estar em paz com a nossa consciência. E esses textos trazem muito isso para a gente refletir e sempre, sempre, sempre seguindo o exemplo de Jesus. Ele, assim, foi o ser humano mais perfeito que pisou na face da terra. E é muito difícil seguir o exemplo dele, mas que a gente não perca ele de vista, que a gente esteja sempre mirando nele, porque o mais próximo que a gente conseguir chegar dele já está de bom tamanho. Então, o texto que eu vou ler hoje é do livro Contos e Apólogos, né, do Irmão X, capítulo 2, O Candidato Intelectual. E às vezes passa pelo nosso, a gente tenta racionalizar muitas coisas, mas o coração e os sentimentos são eles que nos falam o que a gente tem que fazer, se a gente se sente confortável com determinada situação, se a gente não se sente se a gente se sente desconfortável, se aquilo ali faz a gente se sentir alegre, feliz, ou se aquilo ali faz a gente se sentir triste, magoado. Então, a gente tem que ouvir nossos sentimentos e procurar sublimá-los, né, sempre, porque os nossos sentimentos também são viciados, são cheios de vícios morais, são revestidos pela nossa capa do ego aqui. Então, que a gente aprenda a ouvi-los, se respeitando a si mesmo, amando a si mesmo, mas sempre tendo em vista Jesus, amando ao próximo, oferecendo aquilo que a gente dá conta de oferecer, sem ferir a nós mesmos, sem agredir aquilo que a gente é. Não fazer, a gente dá o que tem. Se a gente der aquilo que a gente não tem, também é desonestidade. Mas se a gente não der aquilo que a gente já tem, também é desonestidade, também é aquela coisa de não compartilhar com o próximo. Aqui talvez possa fazer diferença na vida do outro. Aqui a ideia não é salvar o mundo inteiro, mas cada um que já puder ser um pouquinho transformado, já é um pouquinho que o mundo fica melhor. Então vamos lá. O candidato intelectual. Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com doutores da lei em Jerusalém acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu o mestre cordialmente e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria os homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo pai. E aqui hoje o Brasil, o Brasil, dizem, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem esse livro do Chico, e aí a gente tem uma missão espiritual muito grande com o mundo. Aqui é o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, todas as religiões, a gente é mistura de todos os povos, enfim, é um povo com muito calor humano, com muito afeto. Mas a gente tem um karma que a gente precisa superar para a gente poder vencer a nossa missão. Qual que é? Intolerância religiosa, a gente precisa amar uns aos outros e reconhecer o nosso irmão de uma cultura diferente, de uma religião diferente, tão merecedora do amor de Deus, com a religião tão digna quanto a nossa. A gente tem que superar a intolerância religiosa para o Brasil ser quem ele veio para ser. O Brasil é feito por brasileiros, então a gente tem que parar e matar o preconceito em nós, aquela coisa de achar que nós somos, uma religião é melhor do que a outra, uma religião é mais especial do que a outra, mas a gente começar a compreender o outro por ter escolhido aquela determinada religião, compreender que é só uma questão de linguagem, que Deus é Deus para todo mundo, só muda o nome.
E Deus é o único Pai, Pai de todos nós, e que somos todos irmãos. Como converter-se-iam em irmãos judeus e gentios, filhos do mesmo Pai. Era uma das missões de Jesus. Então, a gente aqui, que a gente saiba colocar isso aqui em prática, nós como brasileiros, que vamos enxergar nossos irmãos de outras religiões. Aqui eu falo, eu estou estudando pela doutrina espírita, mas eu gosto dos evangélicos, eu gosto do pessoal do candomblé, gosto dos católicos, não tenho contato com os judeus, com os islâmicos, mas respeito a religião deles. Eu acho que a gente tem que trabalhar a intolerância religiosa. Os pagãos, o Wicca, essas correntes filosóficas mais esotéricas, adoro teosofia. Acho que a gente aqui, como brasileiro, a gente tem essa missão, esse resgate coletivo de superar a intolerância religiosa e compreendermos que se a gente confia em Deus, se a gente ama a Deus, a gente tem que ver todos os nossos irmãos de todas as outras religiões tão amados e tão merecedores como nós. Continuando aqui no texto. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou. Só voltando ali àquela parte que a gente tem que vencer a intolerância religiosa. Então, isso é um exercício que eu tenho que fazer também. Quando a gente vê alguém de outra religião que não tem tolerância, a gente não tem que ficar zangado, a gente não tem que ficar com raiva. A gente tem que compreender que aqueles irmãos ainda não chegaram no nível de entendimento que a gente. A gente quer muito ser compreendido, mas aquele que a gente tem que aprender a compreender mais e exigir menos compreensão dos outros. Um dia esses irmãos vão compreender, mas que a gente não eleve, não abaixe a nossa vibração, que a gente não manifeste nossos sentimentos mais inferiores por conta da incompreensão dos nossos irmãos, que a gente aproveite cada oportunidade para se sublimar e se aperfeiçoar, para que a gente aprenda e reconheça as nossas imperfeições e procure ser melhor a cada dia. Não é para ficar com raiva, é para compreender. Já dizia a oração de São Francisco, eu adoro a oração de São Francisco. É melhor compreender do que ser compreendido. Então, é melhor ver um irmão intolerante e compreender que ele ainda não chegou num estágio evolutivo, que seja capaz de enxergar todos como irmãos, do que a gente ficar com raiva deles e querer diminuir, desqualificar nosso irmão, ficar com raiva e ser movido pelo orgulho, que se sentiu ferido. E a gente está aqui para perder orgulho, né? Não ser movido pela vaidade, de se sentir, deixar que o outro faça a gente se sentir inferior, mas que a gente seja movido pelo amor, pela compaixão e pela bondade, que aceita o outro como ele é e seguimos em frente, devagar e sempre, no caminho do bem e da luz. Eu falo isso para mim, tá? Que eu estou me reformando, é um processo de reforma íntima meu, e espero que seja útil para vocês também. O candidato inteligente, fixando o Senhor nos olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? Na época tinha a escola dos gregos, tinha a escola... Aí existiam várias escolas. Dizem que Jesus era estoico. Eu adoro o estoicismo. Ela dá para a gente uma força moral muito grande, uma força emocional muito grande. Mas Jesus era mais do que um estoico. Ele era muito mais. As escolas do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Ele estava tentando enxergar uma organização política aqui na Terra. E não, Deus, nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Aqui, então, eu vou fazer acrescentar que na época, os judeus, eles tinham sido escravizados no Egito, aí eles foram resgatados por Moisés, aí falaram que ele era o povo escolhido, mas eles eram o povo escolhido porque era o único povo monoteísta, era o único povo que acreditava num Deus só. Por isso, Jesus veio entre os judeus. Mas eles eram muito orgulhosos, eles muito vaidosos, eles se achavam melhores do que os outros. E Roma veio e começou a dominar os judeus, e os judeus estavam naquele período de rebelião armada para poder se libertar de Roma, eles não aceitavam ser dominados, ser feito como... Não era nem como escravos, porque respeitavam a cultura deles, mas eles obedeciam aos romanos, os romanos mandavam na terra deles. Aí eles, no alto do orgulho deles, mas como nós somos o povo escolhido, temos que nos submeter à vontade dos romanos. Inclusive, muitos rebeldes foram cooptados para o movimento de Jesus, mas muitos dos rebeldes queriam que Jesus se manifestasse para tomar partido contra Roma.
Os judeus, naquela época, aquela pergunta, você vai dizer, querendo pegar uma pergunta capciosa, querendo pegar Jesus de qualquer jeito, para que você serve? Aí Jesus fala assim, nós vamos pagar os impostos para os romanos, para quem afinal você serve? Aí Jesus dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. As coisas materiais ficam para os homens na matéria, as coisas de Deus a gente dá para Deus. Então, assim, eles queriam que Jesus caísse na pegadinha de falar que não precisavam pagar o imposto, porque e aí ele iria ser preso pelos romanos. Então, o tempo inteiro, os judeus do Sinédrio, querendo se desvencilhar, principalmente os rebeldes, que não aceitavam essa dominação dos romanos e queriam vencê-los à base da força. Só que o Império Romano era muito mais forte, muito mais poderoso do que uma meia dúzia de judeus rebeldes. Então, em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos? Nas do respeito e do auxílio mútuos. Pronto, já assustou, né? Como assim? Eles vêm cá, nos matam, nos escravizam, cobram na gente impostos absurdos e a gente tem que trabalhar com eles na base do respeito e do auxílio mútuo. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? E Jesus foi perseguido pelo Sinédrio, né? Desculparemos a ignorância quantas vezes forem preciso. Então, eles foram perseguidos e eles estavam desculpando eles quantas vezes forem preciso. Será que a gente consegue desculpar as pessoas que nos perseguem quantas vezes forem necessárias? A gente fica com medo de ser machucado, de ser ferido. Jesus foi uma entrega total. Eu não consigo, eu fico olhando assim, eu ainda tenho muito que melhorar na minha vida. A gente não querer, a gente tem essa necessidade de se defender para não permitir que os outros nos firam, nos machuquem, tirem o que é nosso, o que é importante para nós. Mas um dia, a transição planetária é isso. Hoje o mal é maior do que o bem, mundo de provas e expiações. Aqui é um planeta prisão, aqui é um planeta hospital, aqui é um planeta que está cheio de doentes. Um dia aqui vai estar cheio de espíritos nobres, espíritos iluminados, que o bem vai estar igual ao mal, vai estar em equilíbrio. E as pessoas não vão nos ferir tanto, até mesmo porque o nível moral e evolutivo dos espíritos que habitam a Terra serão superiores. Dizem, atribuíram a Chico, mas não tenho certeza, não fui na fonte, que aqui, durante a transição planetária, 2/3 dos espíritos da Terra, encarnados e desencarnados, irão ser deportados para outro planeta e vai chegar 1/3 de espíritos muito mais evoluídos, de Alcione, de outra Capela, de outros planetas mais evoluídos, para poder habitar a Terra. Então as pessoas não vão nos ferir tanto. E a maior parte das pessoas não ferem porque querem ser maus, porque são ruins, porque desejam o mal. Elas ferem para se defender, porque acham que o outro vai chegar tirando o que é dela, atacando. É um mecanismo de defesa, que a gente ainda enxerga muito mal no outro. Mas por que a gente enxerga o mal no outro? Porque o mal está dentro de nós. A gente vê no outro aquilo que ainda existe em nós, ou então aquilo que foi esperado há muito pouco tempo e que a gente ainda não está consolidado em nós. Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Então, será que a gente consegue perdoar, desculpar, ao invés de achar desculpas para nós, para que a gente seja complacente conosco, para justificar o que a gente está fazendo para o outro, para que o outro não nos ataque, a gente seja capaz de desculpar as pessoas quantas vezes forem necessárias, compreendendo os motivos dela, e ainda a ignorância, no sentido de ignorar o bem e o amor dentro de si, a sua própria luz. É difícil colocar em prática. Chico fez muito isso, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem referências. A gente só não pode desviar o olhar, porque senão as distrações aqui na Terra são inúmeras e a gente cai em cada esquina. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? A gente está querendo pensar, meus direitos, né? Ok, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho direito, eu vou ser reconhecido, recompensado. O direito de servir sem exigências. Você não tem o direito de exigir nem o seu próprio tempo para você mesmo. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando.
Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Como é você remunerado? Na alegria de praticar a bondade. Nada material, simplesmente aquela sensação de bem-estar, de estar fazendo o que é correto, de ficar feliz de ver o outro feliz, de saber que porque existe, está fazendo a diferença na vida do outro aqui na Terra. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. Jesus já falava, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu. Seriam assembleias, não teriam partidos. Na cultura de paz não existem protagonistas, a liderança é compartilhada. A gente imagina que na nossa cultura hoje de violência existe uma liderança que fala para os outros o que eles têm que fazer e as outras pessoas obedecem. Na cultura de paz, a liderança é compartilhada, as decisões são compartilhadas e cada um coloca o seu ponto de vista e procura achar o que é melhor para todos, onde ninguém saia perdendo tanto, uns não saiam perdendo para que outros saiam ganhando, e todo mundo sair ganhando. Um dia a gente chega lá, estamos batendo na porta da transição planetária. Está quase, gente. Essa é a noite mais escura, é a hora mais escura antes do amanhecer. A gente está no período mais denso da humanidade, antes da transição planetária. A gente tem que ser firme, a gente tem que manter a nossa fé, os nossos sentimentos elevados e essa proposta de se melhorar internamente, porque estamos sendo desafiados a progredir, estamos sendo desafiados a abrir mão das nossas próprias sombras através do amor. Mas quando o amor, a gente não escuta o amor, vem a dor como conselheira e como professora. Mas não existe a opção da gente não evoluir. Esse movimento está acontecendo na nossa revelia. E Deus é o Deus impossível. Do mesmo jeito que durante a pandemia ele colocou o mundo inteiro dentro de casa. A transição planetária vai acontecer. Que a gente continue aqui na Terra, junto das pessoas queridas. Eu quero continuar aqui na Terra. Eu quero continuar aqui na Terra, junto das pessoas que eu amo. Eu quero que as pessoas que fazem parte do meu convívio vão comigo. Então, que eu consiga ser o melhor para mim, para eu poder ser o melhor para elas, para despertar o melhor nelas, para que a gente siga junto essa caminhada. Porque muita gente vai separar nesse momento. Estaremos arregimentados num grande partido político? Seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Precisa falar mais coisa? Mas só isso, né, gente? Amor, trabalho, servir sem esperar nada em troca, sem recompensa. Esperança, nunca perder a fé em Deus. Sempre, mesmo que a situação esteja dificílima ao nosso redor, a gente sempre tem a fé que Deus está no comando e Ele sabe o que é melhor para nós. Concórdia, nunca ser o instrumento de discórdia entre as pessoas, e se vê alguma coisa de discórdia entre as pessoas, ser aquele que leva a união, aquele que leva o entendimento, aquele que perdoa, aquele que compreende, não aquele que exige ser compreendido. E perdão. Perdão não é esquecer, a gente não teve amnésia. Pelos estudos na psicologia, no cristianismo eles falam pra gente que perdão é esquecer. Pela psicologia, perdão não é esquecer. Perdão é não desejar que a pessoa pague pelo mal que ela nos fez. Isso é mais fácil de colocar em prática, né? Onde fica a voz imediata no comando? Tem que ter um líder, Eles sempre pensam essa coisa assim, tem que ter alguém sobressaindo para falar para os outros o que tem que ser feito. Na consciência. Então, cada um sabe o que tem que ser feito. Jesus não falava para os outros o que eles tinham que fazer. Eles faziam as pessoas ter acesso à própria consciência, aos próprios sentimentos. E cada um sabia o que tinha que fazer. E tem um livro, uma pergunta no livro dos Espíritos que fala assim, onde estão gravadas as leis de Deus? Imaginando que poderia estar gravado igual bem os 10 mandamentos, né, numa tábua. Ou então na tábua de esmeralda. Aí os Espíritos responderam, na consciência. A gente tem todas as leis de Deus gravadas na consciência. Aí quando alguém vira e fala aquele ditado, põe a mão na consciência, não faça isso. Por quê? Porque lá está gravado tudo que é certo e tudo que é errado. Lá a gente sabe tudo que tem que fazer. Muitas pessoas arranjam desculpa para não ouvir a própria consciência.
aí é outra história, mas a gente tem todas as leis divinas gravadas na nossa consciência. A gente não precisa que outros nos falem o que tem que ser feito. Às vezes a gente precisa que os outros nos mostrem onde que a gente precisa melhorar. Onde a gente está errando sem saber, os nossos pontos cegos, as nossas falhas, mas a voz de comando de cada um está dentro da própria consciência. E ao invés de ficar procurando líderes que falem o que as pessoas têm que fazer, que também são humanos, são falhos, sujeitos a erros, enganos e podem induzir as pessoas ao erro, que cada um faça esse trabalho de reforma íntima e escute os próprios sentimentos, escute a própria consciência de saber o que é certo, o que é errado, o que deve fazer e o que consegue fazer. Então, e os cofres mantenedores do movimento? Sempre pensando na questão material, né? Situar-se-ão na nossa capacidade de produzir o bem. Então, se a gente for capaz de produzir o bem, a gente vai receber algo em troca. Então, que a gente faça o bem, que a gente se coloque a serviço, que a gente seja útil ao próximo e aí os recursos virão. E é o que a gente faz, trabalhando, né? Servindo. A gente trabalha, o dinheiro não é o fim em si, o dinheiro é uma mercadoria, tanto é que o dinheiro tem preço. Quando você empresta o dinheiro para o banco, quando você pega o dinheiro emprestado para o banco, você paga pelo dinheiro, com juros. O dinheiro é uma moeda, é um intermediário entre uma mercadoria e outra. Mas aqui é muito materialista, né? Muito racional, pensando com que recursos nós vamos fazer essa revolução, com os recursos que a gente próprio se fizer. Eu sou a favor da gente fazer uma revolução social aqui de dentro para fora, que a gente seja capaz de se melhorar pelo menos um pouquinho. Se cada um se melhorar um pouquinho, a gente faz uma grande revolução social através do amor. A gente parar de ficar vigiando os outros e começar a vigiar nós mesmos. Parar de ficar vendo o que o outro faz, deixa de fazer, como é que tem que ser. Se cada um olhar para dentro de si, a gente consegue fazer uma grande revolução social e tira dessas pessoas que estão no poder hoje toda a autoridade sobre nós, porque a gente começa a seguir a nossa própria consciência. Vamos ser rebeldes, gente, vamos mudar o mundo, vamos ser no mundo a mudança que a gente gostaria. Se muitos de nós começarmos a fazer isso, a gente transforma o planeta. Com quem contaremos de imediato? Quais serão os recursos para a gente fazer a nossa revolução? Acima de tudo, com o Pai. E Deus nunca deixa faltar nada. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. À medida que a gente vai caminhando, a gente descobre os recursos dentro da gente. Não vai faltar o recurso necessário, mas a gente tem que desenvolver competências latentes, sentimentos, virtudes que já existem dentro de nós, que serão colocadas para fora à medida que a gente passa pelos desafios, que a gente se aperfeiçoa. A gente vai adquirindo capacidades e virtudes que nós vamos colocando à disposição, à nossa disposição e à disposição do próximo, à disposição de Deus, para que Ele faça a obra dele em nós e depois que Ele fizer em nós, fazer a obra dele através de nós. Quem reterá a melhor posição no ministério? Pura vaidade, né? Quem vai ser o líder? Aquele que mais servir. E aí eu volto nesse primeiro texto aqui desse livro, Contos e Apólogos. Aquele que mais serve está sempre renunciando aos seus próprios interesses para atender às vontades daqueles a quem é servido. Quem é servido manda o tempo inteiro, exige ser amado, exige ser compreendido, exige que o outro faça por ele, exige. Muitas vezes não é grato, não reconhece o bem que fez, a pessoa pode fazer o bem para ele 10 vezes. Aí uma vez a pessoa fala não, aquele não é mais importante do que todas as coisas boas que foram feitas, e reclama, e blasfema, e denigre, e difama, e faz a pessoa se sentir menor, como se ela fosse merecedora de tudo, como se o mundo inteiro tivesse que girar ao redor dela. Então, aquele que mais vai... quem reterá a melhor posição no comando, pura vaidade, aquele que mais servir, aquele que mais abrir mão de si mesmo. É dificílimo. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou o fim da pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Já coçando a cabeça, né? Falou assim, nossa senhora, esse negócio é difícil demais. É muito para mim. Respondeu Jesus sem se irritar. Um mundo regenerado, enobrecido e feliz. No dia que o nosso produto aqui na Terra for a felicidade uns dos outros, e é possível, a gente vai estar no mundo regenerado.
O dia que o progresso levar a felicidade uns dos outros, a gente vai estar no mundo regenerado. Hoje em dia, algumas pessoas têm o progresso, têm a felicidade baseada no sacrifício e no sofrimento do outro. Antigamente, a gente até escravizar as pessoas, a gente escravizava. Hoje a gente já tem aquela, já é diferente, mas ainda existe muita desigualdade, muita diferença. E o bom para alguns é a custa do sofrimento dos outros. Ainda hoje existe trabalho escravo, trabalho infantil, as pessoas querendo enriquecer mais, ter mais poder, status social, ascensão, às custas de uma qualidade de vida inferior de outras pessoas. Quanto tempo gastaremos? A razão, ela engana, né? O tempo necessário. Tem só 2000 anos que a gente ainda está tentando aprender para colocar em prática o que Jesus ensinou. Transição planetária, dizem os espíritos, está acontecendo há 300 anos, desde que a doutrina espírita foi codificada por Kardec, que já está tendo esse processo de migração dos espíritos aqui no planeta. Agora tem se densificado, mas tem 300 anos que a gente está fazendo a transição planetária. Se pegar a astrologia, a gente está saindo da era de peixes para a era de aquário. E nunca é uma data certinha, existe um período entre uma era e outra, existe um tempo de transbordo entre uma era e outra, não dá para falar uma data cravada. Os maias falaram 2012, o fim de um ciclo, na Bíblia o Apocalipse, mas não tem uma data. É um período de tempo, de 300 anos, mais ou menos, entre uma era e outra, que está nas duas eras, que está nessa transição. É uma transição planetária, não é uma ruptura planetária, é uma transição, é um período de transição, onde os dois períodos, eles convivem juntos um com o outro, e aí vai dando espaço para o velho, gradativamente, até que chegue o momento que a transição planetária se conclua e se efetue, e que o bem e o mal estejam em equilíbrio aqui na face da Terra. Mas antes disso acontecer, todos os espíritos terão uma última oportunidade, porque Deus é justo, é bom e é misericordioso. E Ele não poderia simplesmente expulsar esses espíritos mais endurecidos do planeta sem dar a eles uma última oportunidade. No final das contas, são nossos atos que nos protegem. De quantos companheiros seguros dispomos para início da obra? Coitado, esse cara que está tentando montar um projeto, né, um plano de ação. E Jesus falou, não é assim. Calma, confie primeiro nas coisas de Deus, que o resto vos será dado para acréscimo. Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Nunca ninguém é obrigado a participar da revolução de Jesus. Ninguém é obrigado a ser cristão, mas aqueles que sim compreenderem a proposta do Cristo e quiser auxiliar. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa, obrigar as pessoas a participar conosco da nossa revolução. É obrigar mesmo. Eu sou mestre, eu falo, vocês obedecem. No reino divino não há violência. E aí é violência emocional, violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Também existe uma coação muito grande de coagir. Você vê essas repúblicas. Aqui no Brasil existe esse movimento de dar dinheiro para os mais pobres para que eles votem em determinado candidato. É uma violência patrimonial. Ao invés de dar estudo e condição para a pessoa ter recursos por conta própria, faz a pessoa parar de trabalhar, faz a pessoa se acomodar e ficar cada vez mais dependente daqueles líderes que dão dinheiro. Então, não existe violência, nenhuma forma de violência no reino divino. Cada um é convidado e incentivado a desenvolver suas próprias potencialidades para que possa contribuir efetivamente para essa revolução proposta por Jesus. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número, não é a quantidade de pessoas. E assim, muitas pessoas se escondem atrás de títulos, atrás de curso superior, atrás de conta bancária, atrás da roupa que veste.
Não é essa condição transitória que nos importa, é a qualidade, é a entrega, é se realmente está disposto a participar dessa revolução por conta própria, está disposto a amar ao próximo, a amar a si mesmo e amar a Deus. Então, nessa vida, eu sou Luciane, é a única coisa que eu tenho certeza. Em vidas passadas, eu tinha outro nome, eu tinha outra profissão, eu tinha outros interesses. Essas coisas são transitórias. Na nossa personalidade, tudo é transitório. O que é nosso? O nosso patrimônio moral, a nossa evolução moral, a nossa capacidade de amar, os amigos que a gente faz, o bem que a gente semeia. Isso é nosso patrimônio. Então, não é a quantidade de pessoas que querem fazer parte, mas sim a qualidade delas, se estão realmente dispostas a serem cristãs, a seguir o exemplo de Jesus, amar o próximo, amar a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, a confiar em Deus mesmo nos momentos de maiores desafios, não blasfemar, não reclamar e não querer que a vida seja perfeita para nós, que atenda a todos os nossos caprichos. Ser muito grato quando isso acontece, mas entender que Deus é soberano quando não acontece. Quando passar pessoas difíceis pelo nosso caminho, quando é ter fé em Deus acima de tudo, que Ele sempre está no comando e nada acontece por acaso. Ninguém está onde está sem o devido propósito, está todo mundo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, passando pelas experiências que deveria passar, de acordo com a sua necessidade, ou de acordo com sua necessidade para pagar uma dívida, ou sua necessidade de evolução, para que aquela situação desperte alguma virtude latente, desperte alguma força interior que a própria pessoa desconhece. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. É para todo mundo se sentir irmão. Somos todos. A Terra é um ser vivo, é o planeta Gaia. Nós somos filhos de Gaia, nós somos parte de Gaia, nós somos parte da Terra. A Terra é a média da vibração de todos os habitantes que nela habitam. Por isso a importância da gente manter a nossa vibração mais elevada. Fará a diferença entre senhores e escravos? Existem aqueles que são melhores do que os outros, são mais especiais do que os outros, alguns que têm que trabalhar mais do que outros. Todos os homens são filhos de Deus igualmente, todos têm responsabilidades, todos têm deveres para com a obra do Pai. Todos têm um dever com o próximo, todos viemos aqui para poder se aperfeiçoar e para servir aos nossos semelhantes. Cada um dá aquilo que tem, cada um descobre o seu propósito e contribui com a sua missão. Mas todos nós temos um compromisso com os nossos irmãos. Todos são filhos do Pai e todos somos iguais. Não existe uma pessoa mais especial do que a outra. Deus ama a mim, igualmente Ele ama aquela pessoa que fez mais mal na face da terra. Ele quer o melhor para todos e vai ser justo e bom para todos, para que a gente alcance a evolução de acordo com os nossos méritos, mas também de acordo com as nossas necessidades. E para Deus todo mundo tem peso 1. Uma pessoa que tem menos entendimento do que uma pessoa que tem mais entendimento, quem tem mais entendimento vai ser mais cobrado do que aquela que tem menos entendimento. A quem mais é dado, mais será cobrado. É aquela coisa, como é que você vai pedir para um analfabeto responder uma prova? Vai ter que ler e responder a prova. Não, Deus não cobra isso das pessoas, só cobra aquilo que a pessoa já é capaz de fazer. Em que sítio se levantam as construções do começo? Qual o terreno vai ser levantado nos nossos primeiros tempos, o nosso primeiro abrigo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. O templo de Deus não é templo de pedras. As igrejas que Jesus estava falando, Pedro, edifica minha igreja, não é igreja de pedra, é no coração dos homens. Aqui está o reino divino. Tem um trecho no livro A Boa Nova que fala onde está o reino divino? No coração de cada ser humano, no chakra cardíaco. Os livros de apontamentos estão prontos? As normas que a gente tem que seguir? Sim. Quais são nossas vidas? Nossas vidas são um exemplo. A gente vai escrever os livros dessa revolução proposta por Jesus com a nossa vida, com o nosso exemplo. Não vai ter nada escrito. Jesus não deixou nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito. O livro que eles deixaram é o exemplo que eles deram. Foi um exemplo arrasta. Então, o livro que a gente vai deixar aqui não é deixar registros
registrado letras, mas a gente deixar registrado atitudes. Não é o discurso, são as obras. A fé sem obras é vazia. Mas a obra, mesmo que ela não tenha fé, ela arrasta uma multidão de pessoas. Então, quais vão ser os livros? Não é uma Bíblia, não é um texto sagrado, é o nosso exemplo. E Jesus deu o exemplo dele, que a gente vem atrás dele, deixando o nosso exemplo também dentro daquilo que a gente dá conta de fazer, de compaixão, bondade, misericórdia, principalmente resignação e sublimação das nossas sombras e elevação moral. É que a gente aprenda a amar mais, a ser mais, a deixar brilhar a nossa luz, deixar brilhar as virtudes do nosso espírito. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de interrogativos sem respostas, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não esclareces, pelo amor de Deus? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: Busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Então, às vezes, a inteligência, a razão, a gente começa a querer racionalizar Deus, por exemplo. Dá um nó na nossa cabeça, a gente não consegue explicar Deus com a razão, a gente consegue explicar com o coração, com os sentimentos. Então, esse é um textinho aqui do Irmão X, Contos e Apólogos, do Chico. Esse livro é lindo, cheio de textos, assim, faz a gente parar para refletir bastante. Espero que vocês gostem. Deixem aí seus comentários e te convido, igual eu estou aqui tentando, abracei essa revolução que Jesus trouxe para mim. Jesus é o ser humano mais incrível que já pisou aqui na face da Terra. Ele propôs uma revolução através do amor. Ele propôs uma revolução de amor ao próximo. Ele propôs essa revolução. Deixa eu ver aqui. Eu tenho até tatuado no meu corpo. A revolução do amor. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar abraçar o convite do Cristo. Não que a gente seja perfeito, mas que a gente seja melhores a cada dia que passa. E não que a gente seja melhor do que os outros, que a gente seja melhor do que nós mesmos. E que juntos a gente consiga fazer da Terra um planeta melhor. A gente consiga construir de mãos dadas, com cooperação, colaboração, compreensão e respeito, um mundo de regeneração. Então é esse o meu convite. Um beijo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Amo vocês!